Alô, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. E neste momento estamos iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu quero já, neste momento, convidar a você a compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, para que eles possam ouvir a palavra do nosso Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e que com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, nós o transmitiremos para vocês nesta oportunidade, já na noite do primeiro dia da semana, do segundo dia da semana, onde o Senhor tem uma palavra toda especial para você e para a sua família, para que possamos juntos, com a graça de Deus, com a força do Senhor sobre a nossa vida, cuidando da nossa família, iniciar mais uma semana de trabalho nas nossas atividades. E neste momento, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero convidar você para falar com Deus em oração, para estarmos orando ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, nesta oportunidade, meu Deus. Peço a ti, Senhor, que tu olhes para cada um de nós. Olhe para os meus irmãos e para minhas irmãs, para cada família, Senhor, que está nos assistindo, que nos assistirão posteriormente, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Eu suplico a ti, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, continue falando com o teu povo, continue falando com a tua igreja, meu Pai, sustentando a cada um de nós nas tuas mãos, porque nós o dependemos de ti, nós o carecemos da tua graça e da tua unção, Senhor. Nos ajude, ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, meu Deus, de todo mal, de toda ação maligna, para a glória e para o louvor do teu nome, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Muito bom ter vocês nesta oportunidade, meus amados irmãos e irmãs. E você que está com a sua Bíblia aí na sua mão para acompanhar a leitura da palavra de Deus, nós vamos fazer a leitura no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 11. É um texto bastante conhecido dos amados irmãos, um texto bastante conhecido da Igreja do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 25 até o versículo 30, que nos diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião disse Jesus: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem ele o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, onde Jesus Cristo nos faz um convite. E esse convite de Cristo é um convite por excelência. E ele nos revela neste texto bíblico a sua excelência para fazer este convite. Jesus Cristo, ele tem a prerrogativa de nos fazer este convite. Nenhum ser humano, nenhum homem limitado, falho, fraco, tem esta condição de fazer este convite e te proporcionar o que Cristo está falando e fazendo nesta oportunidade. E neste evangelho, o texto começa dizendo que
naquela ocasião. A pergunta para nós, a título de introdução, é: que ocasião era esta que Jesus vai louvar o Pai, o Senhor dos céus e da terra, por o que estava acontecendo e o que ele vai dizer nesta oportunidade, neste texto bíblico? Meu amado irmão e minha amada irmã, este texto, onde o evangelista Mateus coloca este relato bíblico, nos traz a informação de uma palavra de repreensão, uma palavra de julgamento, uma palavra de condenação a algumas cidades. Por quê? Primeiro, estas cidades tinham visto e presenciado os milagres realizados por Jesus Cristo. A cidade de Betsaida, a cidade de Corazim, a cidade de Cafarnaum. E Jesus Cristo lança sobre elas uma palavra dizendo que se na cidade de Sodoma, na cidade de Tiro, na cidade de Sidom, tivesse realizados os mesmos milagres que foram realizados nessas três cidades, eles teriam se arrependidos. Porém, o que acontece nessas cidades, a presença dos milagres realizados nesta cidade, não proporciona arrependimento nestas cidades. E neste contexto, Mateus relata para nós o convite de Jesus Cristo. Naquela oportunidade, na caminhada dos 3 anos e meio do ministério de Cristo, muitas coisas aconteceram, muitos milagres foram realizados, muitas maravilhas foram realizadas, muitos ensinamentos vieram da parte de Deus e que confundiu muitos sábios e entendidos. E é por isso que ele vai dizer aqui, eu te louvo, Senhor, Deus dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. Meu amado irmão e minha amada irmã, a revelação da palavra de Deus, a revelação da palavra do Senhor para o seu povo é extraordinária. A palavra de Deus tem falado conosco. Jesus Cristo tem nos convidado. E neste convite que Jesus Cristo nos faz, depois de Deus ter revelado para você e para mim a sua palavra, ter revelado para nós a salvação, o texto em destaque, o texto em questão, revela para nós Jesus Cristo que tinha realizado os milagres, Jesus Cristo, o Filho que se alegra. E ele mostra aqui para nós, meus amados irmãos, a sabedoria extraordinária da parte de Deus, o reino de Deus sendo estabelecido, o reino de Deus fazendo presente. E ele vai dizer para nós que se nós não fizermos como criança, jamais entraremos no reino de Deus. Na mensagem de ontem, nós falamos de uma mulher que no caminho para a busca de água, para saciar a sua necessidade, ela é colocado a humanidade sedenta por salvação diante do Salvador. O caminho que levou ela até o poço, levou ela também à entrada no reino de Deus. E Jesus Cristo, nesta oportunidade, ele mostra que ele é Deus, que ele é o Criador do universo, ele é o Rei imortal, e ele vai revelar para nós quem é o próprio Deus. Se você observar nos evangelhos, você vai ver Jesus Cristo dizendo assim, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Ele é o Redentor do mundo. Ele é, meu amado irmão e minha amada irmã,
aquele que oferece descanso para a nossa alma. Em outras palavras, tem trazido calma para o nosso coração. Aquele que tem trazido calma para a nossa família. É aquele que tem trazido o bálsamo para sustentar a nossa família. Porque pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios esforços e entendimento, jamais o conseguiríamos levar a nossa vida adiante. Mas o Senhor Jesus Cristo, neste convite por excelência, Ele é aquele que traz calma no dia da tempestade. É Ele aquele que traz a chuva no momento certo. Ele é aquele que traz o vento, o sol no momento certo, na estação certa. Mas neste convite de Jesus Cristo, Ele é a cura. Qual é, meu amado irmão e minha amada irmã, a cura que a humanidade precisa? A salvação, certo? Precisa da salvação, mas antes precisa ser curada de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele faz o convite para milhões de pessoas aflitas ao longo dos séculos. Quando você olha na história da humanidade, meu amado irmão e minha amada irmã, você vai perceber que homens e mulheres sedentos da palavra de Deus o encontraram refúgio e descanso para a sua vida, para a sua família em Jesus Cristo. Certa feita, Paulo e Silas, na cidade de Filipos, pregando o evangelho de Jesus Cristo, ele o liberta, uma mulher oprimida, escravizada pelos demônios, e naquela cidade, naquele dia, eles são presos, são açoitados, depois presos, e de uma forma extraordinária, um milagre acontece naquele dia, onde eles são libertos da prisão milagrosamente. E a Bíblia nos informa que quando o carcereiro percebe que as portas tinham sido abertas sem uso de chave, que todo mundo poderia sair daquela prisão desesperadamente fugindo, Paulo levanta a sua voz depois de ver que o carcereiro iria se matar, porque ele sabia que ele seria culpado, ele seria condenado e morto por causa da fuga dos presos. Paulo diz: não te faça isso, porque aqui nós estamos todos. E naquela noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas é tratado, os vergões das suas costas é tratado, eles é levado para a casa do carcereiro, e o carcereiro pergunta o que ele deveria fazer. Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E em primeiro lugar, Jesus Cristo faz um convite: vinde a mim. E eu quero dizer para você, repetindo a frase que eu já disse na introdução, que ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer esse convite. Observe, meu amado irmão e minha amada irmã, que este convite não é feito por esta ou aquela denominação. Não é feito por este segmento ou de uma doutrina teológica de uma determinada igreja. Você está sendo convidado para ter um encontro por excelência com Jesus Cristo. Você está sendo convidado para ter uma experiência com Jesus Cristo. Os fariseus, nos dias de Cristo, diziam: façamos, mas eles mesmos não o faziam. Mas a verdadeira salvação é encontrada somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O encontro com Cristo.
No capítulo 1 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus Cristo conversando com um homem por nome Natanael. E neste encontro de Jesus Cristo com Natanael, Natanael fala algumas palavras e diz, aqui o mestre, depois de vir alguma coisa boa da Galileia, aí Jesus diz, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. O encontro com Jesus Cristo, vinde a mim. E esse convite é um convite dirigido a todos, meus amados irmãos, indistintamente. É um convite aberto a todos os que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado. O convite de Jesus Cristo, meu amado irmão e irmã, não é um convite para você ficar rico. O convite de Jesus Cristo não é um convite para você sair de uma casa, de uma pequena casa humilde e morar num palácio. O convite de Jesus Cristo vai muito além disso. É um convite por excelência. O convite de Jesus Cristo também nesta noite, meu amado irmão, aqui o convite de Mateus capítulo 11, versículo 28, não é um convite para você discutir quem é Jesus Cristo, a divindade de Cristo, discutir a humanidade de Cristo, a deidade de Cristo, a discutir a trindade, discutir doutrina. O convite é um convite de salvação. Não é um convite para você participar de um rito religioso. É um convite para você entender a salvação e estender a sua mão ao necessitado. É você viver o fruto do Evangelho, o fruto da salvação, como diz Mateus capítulo 3, promover e mostrar frutos dignos de arrependimento. É um encontro com aquele, meu amado irmão e irmã, que pode lhe dar vida, paz, alegria, salvação. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta oportunidade. Você é um homem e uma mulher feliz? A sua família tem vivido esta felicidade? A sua família tem vivido esta paz, esta alegria? Porque entregar a vida a Jesus Cristo promove isto para nós: paz, vida, alegria, felicidade. Porque quando você lê lá no Salmo de número 51, quando Davi confessa e escreve, confessa o seu pecado e deixa relatado a sua confissão de pecado, ele diz assim: não retires a alegria da tua salvação. O convite de Cristo é para ter uma experiência com Ele. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos vivendo, meu amado irmão e minha amada irmã, um período da sociedade, um período da humanidade onde há um relativismo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num período onde milhares e milhares de pessoas estão sendo controladas pelo pecado, escravizadas pelo pecado. O pecado tem matado muitas pessoas. O pecado tem afastado muitas pessoas de Deus. Alguém, certa feita, diz assim, que você, irmão, eu, irmão, nós que entendemos e compreendemos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que correr todos os dias para os seus pés. E um dos momentos na história da igreja onde as pessoas são escravizadas pelo pecado e elas não buscam se achegar diante de Deus, mas se afastam, é quando nós vamos participar da ceia.
É o momento de comunhão da igreja, mas muitas pessoas se afastam da ceia porque entendem que ela está em pecado e ao invés de correr até Deus e pedir perdão dos seus pecados, ela corre da ceia para o pecado e ela vai se esfriando, vai se matando, vai se definhando espiritualmente e isso vai moendo a vida dela e ela vai se afastando do Senhor. Muitos estão vivendo sobre a opressão do medo, controlados pelo pecado, opressão do medo. Muitos estão vivendo a opressão do vício e se afastando de Deus. E aí no convite que Jesus Cristo faz para nós, todos nós estávamos cansados. E que cansaço é este, meu amado irmão e minha amada irmã? É o cansaço físico do corpo? É o cansaço, a fadiga dos trabalhos, das atividades diárias? Não. O que Cristo está dizendo, todos que estáis cansados, cansados por causa do pecado. É um fardo. O pecado destrói. O pecado é um fardo enganador. Muitas pessoas carregam o fardo do pecado achando que está levando uma vida boa, uma vida totalmente desregrada, destituída da graça de Deus, distante da salvação. Mas essas pessoas não aguentam viver em seus vícios e são escravas e elas vão a cada dia se desfiando ainda mais, porque ele oprime. Mas Jesus Cristo, ele nos faz este convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E Jesus Cristo nos deu este descanso, desta sobrecarga, lá na cruz do Calvário, quando ele caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém, levando o seu instrumento de crucificação. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades espirituais e nos deu vida e vida em abundância. Mas, se em primeiro lugar Jesus Cristo nos convida, em segundo lugar, a exigência de Cristo. Se Jesus nos convida, ele nos exige também. Relembre, meu amado irmão e irmã, que Jesus ele foi carpinteiro na cidade de Nazaré. A Bíblia, nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Lucas, narra para nós o nascimento de Jesus Cristo. Mateus narra como foi através da vida de José e Lucas através da vida de Maria. E Lucas vai narrar para nós que Jesus vai nascer em Belém da Judéia, no período de aproximadamente ali 2 anos e meio, ele vive em Nazaré, em Belém da Judéia, depois ele tem que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Depois da morte de Herodes o Grande, José tem uma revelação, a apresentação do anjo para com ele, diz: volte, porque aquele que procura matar o menino já não existe mais. E ao invés de José ir morar na Judéia, em Belém da Judéia, ele vai para Nazaré da Galileia. E José, pai de Jesus, humanamente dizendo, aquele que criou Jesus Cristo, marido de Maria, José era carpinteiro. E Jesus Cristo, possivelmente, ele desenvolveu a atividade de carpinteiro. E ali, na carpintaria, você, irmão e irmã, com sua mente esclarecida, sabe que faz e fabrica todo tipo de instrumento de lavoura para lavrar a terra que é colocada nos animais. Aquele que foi criado no campo conhece a canga que é colocada no pescoço do boi para arar a terra, para puxar o carro, a carroça. E Jesus Cristo, ele vai usar equipamentos, instrumentos do seu tempo, da sua convivência, para ensinar os discípulos. E ele usa esta metáfora
para nos ensinar duas coisas. E esta é a obrigação. Tomai sobre vós o meu jugo. Aceitar este relacionamento com Jesus Cristo. Porque muitas pessoas buscam deleitar-se nos benefícios do Evangelho, mas sem um compromisso com Cristo, sem um relacionamento estreito com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, perdão de Deus, ter poder, mas não quer ter esse relacionamento com Cristo. E quando Jesus Cristo ele usa a metáfora da canga que ela é colocada sobre o pescoço dos bois para arar a terra, para puxar a carroça, ele está usando a metáfora e ensinando o relacionamento. Por quê? Você vai entender. Se os bois, a junta de boi não estiver acostumado um com o outro, não for adestrado pelo dono, juntos os dois, eles não vão ter um trabalho perfeito, eles não vão ter um relacionamento naquela atividade. E Jesus Cristo nos chama, usando esta metáfora, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele quer, meu amado irmão e minha amada irmã, ter uma vida de relacionamento e compromisso com Ele. Muitos não entendem que o cristianismo é um relacionamento com o Senhor da igreja. Aquele que se une a Jesus Cristo como Senhor, torna-se um com Ele em espírito. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomar o jugo de Cristo é uma experiência profunda. É uma experiência que todo servo, todo homem, toda mulher precisa ter com o Senhor. Não é uma experiência que eu vou dizer daquilo que alguém viveu, mas é uma experiência minha com o Senhor. A libertação, a alegria da libertação de um escravo, o testemunho da libertação de um escravo não é porque o seu amigo foi liberto, mas é porque ele foi liberto. E é isso que Jesus Cristo está nos chamando. A escravidão, o pecado escraviza, mata, machuca. Mas quando Cristo nos chama e nós vivemos esta experiência com Ele, Ele nos liberta. O jugo de Cristo é sinal de liberdade, irmãos. Não é porque você aceitou Jesus Cristo, não é porque você vai aceitar Jesus Cristo que você vai ter uma vida de opressão, uma vida oprimida, mas você vai ter uma vida liberta, uma vida de liberdade. Quanto mais, irmãos, você serve a Jesus Cristo, mais livre você sente. Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz de Deus e a paz com Deus. E este jugo de Cristo é tornar-se discípulo dele, é submeter a Cristo. O mesmo Mateus, no capítulo 28, Jesus Cristo diz assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, porém, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas estas coisas. É ser discípulo de Cristo. Você quer ser discípulo de Cristo? Assumir uma responsabilidade com Cristo? Quando você não conhecia a Cristo, antes de você entender quem é Jesus Cristo, o Salvador da igreja, o Senhor da igreja, o Senhor da tua vida, você vivia levado pelo mundo, levado pelas atividades do mundo. Mas Jesus Cristo quer que você, depois que entenda e tenha esse compromisso com Ele, assuma uma responsabilidade. Faça discípulo também. O jugo fala do serviço sob o senhorio de Cristo.
Assim como os animais que eu falei nesta sessão há pouco, fala sobre o trabalho dos animais debaixo do mesmo jugo. O Senhor deseja que estamos ligados nele no mesmo serviço. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, Jesus diz que os sinais os seguirão aqueles que creem. E se você crê, você vai seguir, os sinais vão te seguir. Mas depois do convite, a exigência de Cristo, nós temos o desafio de Jesus, que é o aprendizado. Vir a Jesus, irmãos, é tomar sobre nós o jugo. É algo que acontece quando cremos. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, você tem crido em Cristo, acreditado em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Redentor, que Ele veio, vestiu pele humana, se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, como diz Paulo lá na carta aos Filipenses, mas também se entregou para ser morto na cruz, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, que ele foi levado para o Calvário como uma ovelha muda levada diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você precisa acreditar e crer em Cristo, mas este jugo é tomado quando nós acreditamos. E este chamado, este desafio do aprendizado é um processo. Quanto mais você entende quem é Jesus Cristo, quanto mais você medita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você vai aprendendo. É um processo. Nós, seres humanos, todos os homens, todas as mulheres da face da terra, têm uma vida de aprendizado. Do dia que nasce até o último dia da vida, ele está em processo de aprendizado. Então, você, amado irmão, amada irmã, é o momento de você retomar o aprendizado com Cristo. É o momento de você iniciar o aprendizado com Cristo. E eu quero dizer para ti, não é um aprendizado que tem fim. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos da sua paz. Nós devemos aprender de Cristo. E este aprendizado, como eu disse, não é um aprendizado que tem fim, mas é um aprendizado de experiência. Quanto mais vivemos com Cristo, mais a experiência obtemos, mais amor obtemos, mais conhecimento, intimidade com Ele obtemos. Devemos fazer com que o nosso coração pulse cada dia mais para este aprendizado. E este aprendizado está através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus revelada ao teu coração. E aí você diz assim, mas eu não tenho quem me ensina. Peça ao Espírito Santo, ele vai ministrar no teu coração, ele vai ministrar na tua vida e você vai aprendendo dia a dia, segundo a vontade de Deus. Devemos, meus amados irmãos, aprender da mansidão de Cristo. A mansidão de Cristo, para nós pontuarmos aqui alguns detalhes, não é a mansidão de fraqueza, mas é de poder, sob controle, poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você ser um homem, uma mulher revestida do poder do Espírito Santo. Quando você dobrar os seus joelhos para orar, Deus responder a tua oração, um milagre acontecer. Quando você impor as mãos sobre o enfermo, um milagre da cura acontecer. Quando você impor as mãos sobre o endemoniado, um demônio sair daquela pessoa e ela ser liberta. Jesus Cristo, por onde Ele passou, Ele ensinou, Ele curou e Ele libertou. Devemos aprender a ser humilde com Jesus Cristo.
Bens materiais fazem parte da vida de todo ser humano. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos têm os seus bens materiais. A humildade de Cristo não consiste se você é rico ou se você é pobre. Se você é instruído ou se você não é instruído nas letras. Mas é se você tem a unção do Espírito Santo. A palavra humilde aqui, neste texto, para nós entendermos desta humildade, significa colocar-se abaixo. É curvar-se a alguém de conhecimento, e este alguém é Jesus Cristo. Esta humildade é fazer como Maria fez naquele dia, sentando aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós devemos descansar em Jesus Cristo. Este descansar aqui, irmãos, não é ficar parado inerte diante dos acontecimentos na nossa volta, mas é colocar a mão ao arado, é fazer as nossas atividades, é entender, esse descansar aqui, irmãos, é entender que o Senhor está no controle da situação da nossa vida. Talvez para você que está me assistindo nesta oportunidade, você diz assim: mas a minha família não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, descansa, espera nele e ele vai fazer. Enquanto você estiver querendo resolver as situações da sua casa, do seu jeito, da sua forma, você não vai conseguir mais entregar àquele que tem competência e prerrogativa para solucionar todos os problemas. Você pode, talvez tu pode nesta noite, dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Cristo tem habitado dentro da sua casa? Cristo tem habitado dentro da sua família? Ele tem sentado à mesa na sua casa? Como que tem sido este momento de comunhão dentro da sua casa? E aí, quando nós falamos de comunhão dentro da família, é sentar em volta da mesa, porque não tem momento mais sublime dentro de uma família que é sentar em volta da mesa. Aí talvez você que está me assistindo nesta noite, você diz assim: pastor, mas tu fala isso porque tu não sabe o que está passando dentro da minha casa. Nesses últimos dias a nossa alimentação tem sido escassa. A nossa comida tem faltado. Bote o teu joelho no chão, irmão, irmã, e clame a Deus. Deus uma hora vai responder a tua oração. Deus vai prover. Quantos testemunhos talvez você não já ouviu de a pessoa dizer assim: eu sentei com a minha família para nós dividirmos um pão para 4 pessoas, e quando nós oramos ali, de repente há uma batida na porta e alguém está entregando uma cesta básica na nossa casa. Creia no sobrenatural de Deus, creia no milagre do Senhor na tua vida. Faça como Davi disse lá no Salmo de número 37, já fui moço, hoje sou velho, mas não vi nenhum justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Devemos, irmãos e irmãs, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Cristo é o nosso descanso. Ele é a nossa paz, ele é o nosso refúgio. A palavra é colocar a nossa fé nele, é entregar a nossa alma a ele, é tirar o fardo das nossas costas, o peso das nossas costas. Talvez você que esteja me assistindo nessa oportunidade está carregando um fardo desnecessário. Tire aquilo que é desnecessário da tua vida.
desenvolver esta fé em Jesus Cristo. Para nós orarmos é compromisso, fidelidade, submissão, respeito, conversão, serviço e discipulado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí quando Jesus começa a narrativa do texto na escrita de Mateus, onde nós iniciamos no versículo 25, ele disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Louve a Deus também, meu amado irmão e minha amada irmã. Louve ao Senhor, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Eu quero nesta oportunidade, irmãos, orar com você, uma oração de aplicação da palavra, para que a sua vida, a sua casa, o seu lar, seja abençoado por Deus. A resposta não é da oração do homem, a certeza não está na oração do homem, mas nós, como limitados, como os servos que somos, você como a serva do Senhor, você como os servos do Senhor, você tem que clamar a Deus. Fale com o Senhor todos os dias. Mateus vai dizer isso para nós. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei. Então, você tem esta liberdade em Cristo de falar com Deus, derramar a sua alma aos pés do Senhor. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nesta oportunidade, meu Deus, nós estamos concluindo a nossa mensagem através da oração. E neste momento, meu Deus, eu oro em favor dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, meu Deus. Amado Pai, Tu és aquele que traz descanso para a alma sedenta. Tu és aquele, Senhor, que traz o pão, que alimenta e sustenta aquele que necessita, meu Deus. Ó Pai, cura os teus filhos de todo tipo de enfermidade. Aquele pai de família, aquela mãe de família que nesta oportunidade tem chorado por causa do sofrimento da sua casa, das suas necessidades. Manifeste, ó Deus, o teu poder. Manifeste, ó Deus, a tua graça em o nome de Jesus. Aplique esta palavra na vida de cada um dos teus filhos e filhas, ó Senhor. E neste momento, meu Deus, nós oramos também, assim como já temos orado todos os dias. Eu oro pelos irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. Ó Deus, olha para a vida de cada um deles, meu Pai. Tu conhece, Tu sabes a vida dos teus filhos, a necessidade de cada um deles, ó Senhor. E neste momento, meu Pai, nós suplicamos, ó Deus, cerca os teus filhos, abençoa, livra de todo mal, livra de todo tipo de enfermidade, abençoa o trabalho dos teus filhos, traz a bênção da prosperidade do lado dos teus servos. Não deixe, meu Deus, faltar o alimento físico, mas também não deixe faltar o alimento espiritual, Senhor. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão desempregados. Meu Deus, abra uma porta de emprego para este homem, para esta mulher, para este pai de família, Senhor. Mas aquele que tem, Senhor, mantenha esta porta de emprego. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pela vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre a vida deles também. E que eles possam entender e compreender este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, que têm passado esses últimos dias, não por esta enfermidade desta pandemia, mas outras enfermidades que têm assolado algumas famílias. Manifesta o teu poder, a tua graça em nome de Jesus, curando para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos e filhas, pela vida dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas, da liderança da Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC. A tua bênção esteja sobre a vida dos teus filhos, ó Senhor. E eu te peço, meu Deus, dê a cada um deles uma semana abençoada em nome de Jesus.
Eu oro, Senhor, e te agradeço neste momento, pela palavra especial que o Senhor nos deste nesta noite. O convite por excelência. O Senhor está nos convidando todos os dias. Todos os momentos este convite é feito. E eu te peço, Senhor, que os meus irmãos e as minhas irmãs todos entendam este compromisso e este convite e se acheguem a ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, agora e sempre. Amém e amém. Amado irmão e amada irmã, que o Senhor o abençoe a tua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Lá no seu trabalho, lá nos seus afazeres diários, você irmão, irmã, para você irmã que trabalha fora, mas também que trabalha em casa, na sua casa, todos sejam abençoados nas suas atividades. E eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Compartilhe este vídeo, distribua para que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus. E nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus os abençoe.